Começando com a pergunta: o que vem após a partida? A partida, claro, do Papa Francisco, o Papa que nos deixou. Mas mais importante do que sua partida física, a partida de um pensamento, de uma forma de enxergar a vida, a sociedade, o mundo. As visões do Papa Francisco sobre o capitalismo têm acirrado nos últimos anos os debates dentro da Igreja Católica. Em 2013, durante sua primeira viagem ao Brasil, o Papa defendia a ética da gratuidade, viajando de carruagem aberta para não se isolar no Palácio do Vaticano, e lutava contra a globalização da indiferença. Seus ideais de esquerda inflamam conservadores católicos, principalmente os Teildeler. Mas quem são os conservadores católicos? Os católicos americanos ou os evangélicos, o fundamentalismo cristão, o cristianismo político ou cristofascismos, o termo cunhado pelo historiador americano Richard R. Lossi para descrever a aliança entre certas facções do protestantismo norte-americano e o fascismo italiano, que culminaria no apoio incondicional do fascismo norte-americano a Adolf Hitler e ao nazismo. Lógico que os cristofascistas não aceitariam a crítica do Papa, nem os neoliberais, nem os neocons, nem os ultraliberais. Em 2015, o Papa Francisco afirmou que o capitalismo pode ser uma tirania invisível que impede os pobres de participarem da vida política e econômica. Para o Papa, a desigualdade dos últimos 30 anos, promovida por governos liberais, neoliberalistas e ditaduras cristofascismos, representou um retrocesso histórico e gerou uma nova tirania mundial. A nova tirania, segundo o Papa, é a dominação da vida política e da economia pelos ricos. O Papa pedia por uma reforma do sistema financeiro para combater a desigualdade e a pobreza. Suas opiniões desafiam as crenças de livre mercado defendidas por católicos americanos, principalmente os neoconservadores. No Brasil, os conservadores cristãos o criticam por defender direitos para minorias sexuais e por romper, em sua visão, com o tradicional anticomunismo da Igreja Católica, rompendo também com a doutrina social da Igreja Católica, que se iniciou em 1891 com o Papa Leão XIII, que condenava o liberalismo econômico, o capitalismo, criando a encíclica Rerum Novarum. O Papa Francisco, o Papa da América Latina, o Papa que falava a língua da gente, sofreu desde o início de seu pontificado ataques infindáveis. Os meios de comunicação conservadores, especialmente os norte-americanos, o atacavam sistematicamente, frequentemente. Francisco se tornou o Papa das crises. Para eles, no entanto, o Papa argentino resistiu aos ataques, deixou sua marca e sua pegada viva no mundo. O Papa Francisco nasceu em 17 de dezembro de 1936, Jorge Mário Bergoglio, filho de família pobre de classe trabalhadora, em uma época em que o Papa era considerado Papa de um país rico do Vaticano de um país pobre. Bergoglio, o Papa Francisco, inverteu a lógica papal. Tornou-se o Papa de um Papa pobre da Argentina e de um mundo rico. Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco enfatizou uma vida centrada na comunidade e no propósito social em detrimento do ganho material, da riqueza, da acumulação de riquezas do lucro. Incentivou a partilha, a fraternidade, a solidariedade, a irmandade, a união. Rompeu com a lógica vaticana de distinção, de hierarquia. Escolheu um nome inspirado em São Francisco de Assis, um dos maiores santos da história da Igreja Católica, um santo popular, um santo de causas sociais, um santo da paz, um santo que defendia a lógica franciscana, faça-se a vontade de Deus. Francisco, o santo, e Francisco, o Papa, viviam e vive o ideal franciscano de viver a pobreza evangélica, de renunciar à riqueza, de partilhar, de doar. Francisco, o Papa, rompeu sim com o passado da Igreja, com a lógica interna do Vaticano, com a lógica do poder, da riqueza, da hierarquia, da exclusão. Rompeu com a história da Igreja, mas sem romper com a doutrina da Igreja, com a doutrina social da Igreja. Defendeu os excluídos, os miseráveis, os pobres, os doentes, as vítimas da guerra, da violência. Defendeu a causa do meio ambiente, da terra, do planeta.
cria um novo estilo de igreja, uma igreja pobre para os pobres, uma igreja sinodal, uma igreja participativa, uma igreja em saída, evangelizadora, uma igreja em fraternidade, uma igreja da caridade, da compaixão, da misericórdia. Abriu a porta da igreja para as divergências, para as diferenças, para a multiplicidade, aceitando o pluralismo, a diferença, acolhendo pecadores, homossexuais, católicos de diferentes doutrinas, ecumenismo, elegeu cardeais e bispos de oposição, de diferentes correntes teológicas, rompeu com o passado, mas sem romper com a tradição, continuou a tradição, retomou a tradição, resgatou a tradição. Rediguiu o magistério papal, retomou os ideais sociais papais, conciliares, reinseriu a ética, a moral cristã na ética e moral social, inseriu o cristianismo no debate público, reconstruiu a figura do Papa, enfraquecida por escândalos, reconstruiu a imagem do Papa, apagando as mazelas, devolvendo a papéis a força moral. A força moral do Papa Francisco está em sua capacidade de ler os tempos de ler, o mundo de ler. A história de ler os desafios do mundo contemporâneo, daí a ousadia de lançar um olhar crítico sobre o capitalismo, sobre o consumismo, sobre a desigualdade, sobre a fome, sobre a sede, sobre a miséria, sobre a pobreza, sobre a guerra, sobre a violência. O Papa Francisco nos deixou, mas seu legado permanece. Francisco foi um Papa diferente, um Papa pobre de um mundo rico. Permanece a mensagem de Francisco, a mensagem do pobre. Era um Papa da periferia para a periferia. A igreja de Francisco, a igreja pobre, a igreja para os pobres, ouve o grito dos pobres, os miseráveis, os excluídos, os abandonados, os oprimidos, os perseguidos. A igreja de Francisco ouve a voz da fé, a voz do amor, a voz da esperança. A igreja de Francisco, a igreja pobre, a igreja para os pobres, escuta a voz dos pobres. Escuta a voz da fé, a voz do amor, a voz da esperança, a voz do sofrimento, a voz da dor, a voz da angústia, a voz da revolta, a voz da ira contra a injustiça, contra a opressão, contra a exploração, contra a fome, contra a sede, contra a miséria, contra a pobreza. A igreja de Francisco, a igreja pobre, a igreja para os pobres, ouve a voz dos pobres, a voz da fé, a voz do amor, a voz da esperança. Francisco ouviu a voz dos pobres. Francisco, o Papa pobre, deu voz aos pobres, deu voz à fé, deu voz ao amor, deu voz à esperança. Em 2013, Francisco assumiu o papado com a crise do clero, com a crise da igreja, com a crise do cristianismo, com a crise do mundo, com a crise da humanidade. Em 2013, a igreja se interrogava, o mundo se interrogava, a humanidade se interrogava. Francisco, o Papa pobre, deu voz a uma nova esperança, deu voz a uma nova fé, deu voz a um novo amor. Francisco ouviu a voz dos pobres. Francisco, o Papa pobre, deu voz aos pobres, deu voz à fé, deu voz ao amor, deu voz à esperança. Em 2013, Francisco assumiu o papado com a crise do clero, com a crise da igreja, com a crise do cristianismo, com a crise do mundo, com a crise da humanidade. Em 2023, a igreja se interrogava, o mundo se interrogava, a humanidade se interrogava. Francisco, o Papa pobre, deu voz a uma nova esperança, deu voz a uma nova fé, deu voz a um novo amor. Francisco, o Papa pobre, ouviu a voz dos pobres. Em 2013, Francisco assumiu o papado com a crise do clero, com a crise da igreja, com a crise do cristianismo, com a crise do mundo, com a crise da humanidade. Em 2023, a igreja se interrogava, o mundo se interrogava, a humanidade se interrogava. Francisco, o Papa pobre, deu voz a uma nova esperança, deu voz a uma nova fé, deu voz a um novo amor. Francisco, o Papa pobre, ouviu a voz dos pobres. Em 2013, Francisco assumiu o papado com a crise do clero, com a crise da igreja, com a crise do cristianismo, com a crise do mundo, com a crise da humanidade. Em 2023, a igreja se interrogava, o mundo se interrogava, a humanidade se interrogava. Francisco, o Papa pobre, deu voz a uma nova esperança, deu voz a uma nova fé, deu voz a um novo amor.